Olá, o meu nome é Michael Dickinson e vou falar sobre um texto que publiquei há pouco tempo chamado Amor e Depressão, uma história sobre o possível e o impossível. Para este vídeo fazer sentido, convém primeiro ler esse texto. A minha ideia é fazer uma descrição curta e clara para as pessoas que costumam ler estas publicações. Se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, alguma questão, estejam à vontade. Ao descrever este processo, vou saltar por cima de dezenas de pormenores e nuances que costumam estar presentes nos casos reais e aqui vou focar apenas o registro de funcionamento principal que levou a pessoa a procurar terapia. Vamos então chamar a personagem principal desta história Maria. Podia ser outro nome qualquer, mas desta vez fica Maria. Volto a lembrar, a Maria desta história é inventada, é baseada em situações reais, mas não existe. Esta é uma personagem criada. Então o que é que importa saber sobre a Maria? Importa saber que ela é uma pessoa normal, normal no sentido em que tem uma história de vida parecida com a história de tantas outras pessoas. E nessa história ela procura ser boa pessoa, com boas intenções para com os outros e para consigo mesma. No meio destas suas intenções, no meio desta sua história, tem um conjunto de dificuldades emocionais às quais não consegue escapar. Dá por si a repetir os mesmos padrões, muitas vezes de uma forma inconsciente, sem conseguir libertar-se desses padrões. Ela chega então à primeira consulta a pedir ajuda. Não sabe explicar muito bem com o que é que precisa de ajuda, só sabe que está muito mal. Tem dificuldade em explicar qual é o problema, o que é que ele levou a procurar terapia. Acaba por explicar que anda a discutir muito com o marido e que tem medo que isso afete o filho deles, que ainda é pequenino. Ela consegue finalmente falar sobre o que tem andado a sentir, um mal-estar incerto, uma estranha falta de sentido, um desconforto, incomodada com qualquer coisa sem saber o que é. Mas quando ela pensa nisso, ora fica triste e zangada, ora tem que se mexer e fazer alguma coisa. E é nessas alturas que dá por si discutir com o marido. Então, este é o ponto de partida. Este mal-estar vago e incerto é o sintoma inicial. Este sintoma não a leva necessariamente a certos comportamentos, como seria o caso com outro tipo de perturbações, mas traz uma grande negatividade ao seu dia-a-dia, às suas interações. Traduzido por outras palavras, tudo que pode correr mal corre pior. Irritações, zangas, conflitos, tudo fica mais grave. Isto porque ela já se sente mal e quando surge alguma dificuldade, zanga-se muito facilmente. Ela pode não gostar de discutir, de ser conflituosa, mas enquanto discute está a conseguir despejar para fora de si o mal-estar. Mais tarde, calma, tranquila a pensar sobre o assunto, ela percebe que não queria discutir, mas no momento não consegue evitar fazê-lo. Volto a lembrar, este é o ponto de partida. E a partir deste momento é preciso ir desvendando o enigma, perceber a sequência de vivências que levou ao momento presente. Ela, na sua segunda sessão terapêutica, fala praticamente só do ex-namorado, tenta dar sentido ao mal-estar, mas acaba por ser um desabafo, não adianta muito a história dela. Na terceira sessão fala do pai, da adolescência dela, de crescer com o pai, dos amigos que tinha na escola, o medo de ficar de fora nas situações sociais, de ficar para último. Começa a ficar claro que há assuntos que ela evita. Só fala da sua mãe no final da sessão apenas quando questionada diretamente. Refere vagamente que a mãe os deixou quando ela era pequena, mas que já ultrapassou isso. Não demonstrou muita emoção. Até que mais tarde, numa sessão, ela fala de um amigo com um filho pequeno cuja mulher se vai divorciar dele. Ela zanga-se muito a contar isto. E a partir daqui consegue desbloquear. Consegue falar sobre a sua mãe, as emoções que se tem estado a fechar dentro de si há tanto tempo, emociona-se bastante. E ao longo da semana a seguir à consulta, dorme mal, irrita-se com ainda mais facilidade, chora facilmente e pondera mesmo abandonar a terapia por causa desta sua reação emocional. Da próxima vez que conversa, explica o que sentiu durante a semana, consegue voltar a falar da mãe, da sua zanga, do abandono que sentiu, mas acima de tudo consegue falar do sentimento com que viveu, o sentimento de não ter importância. E então o que é que vai ficando evidente no meio desta história? Fica evidente que para a Maria as relações assumem um lugar central na sua vida, principalmente as relações amorosas. Para a maioria das pessoas, as relações são muito importantes, mas no caso da Maria, pode-se dizer que vem antes de tudo o resto, assume um lugar absolutamente central. E com essa importância toda, vem também o medo que essas relações deixem de existir. O padrão dela tem sido procurar ativamente estas relações, procurando, precisando ter um companheiro que lhe traga estabilidade, felicidade, porque não se sente muito bem sozinha. Mas depois, quando dá por si na relação, a coisa desmorona-se passado algum tempo, desinteressa-se, retrai-se sobre si mesma. Isto foi o que ela fez na relação que tinha aos 25 anos. Este padrão, nela, surge como uma tentativa de reparar o que aconteceu. Primeiro, tenta preencher este vazio que se sente, este vazio do abandono, contrariar esse sentimento. Encontra um companheiro e investe tudo o que tem para investir na relação. Depois, quando esgota tudo o que tem para investir, quando se sente segura, surge a segunda parte do padrão. Perde o interesse, fica absorvida em si mesma. Ela vai buscar, de uma forma inconsciente, as emoções que ficaram por resolver. A tristeza de ter sido abandonada, a vontade de abandonar alguém para deixar de ser a vítima, para passar a ser a pessoa ativa. Eu lembro
que esta parte em que ela perde o interesse e desinveste a relação não é consciente. Ela não quer fazer mal à outra pessoa, ela não quer ser desagradável, mas os sentimentos todos que surgem são confusos quando surgem, não se encaixam no presente dela, fazem parte de um passado inconsciente. Está por si, sem conseguir lidar com o que está a sentir e deprime. E a depressão surge como uma defesa perante estas emoções, porque ao estar deprimida, as emoções ficam todas abafadas pela depressão. Ela retrai-se da relação, retrai-se de si mesma e retrai-se do mundo. E nestas alturas de profundo mal-estar, ela alterna entre o abatimento depressivo por um lado e, por outro lado, quando consegue contrariar esse estado, seja por força de vontade, seja por medicação, sente-se invadida pelas emoções todas que estavam a ser abafadas pela depressão. E a emoção central que surge é a agressividade, a zanga, a raiva que nunca pôde dirigir à mãe, porque a mãe fez o que fez e depois não estava lá. A raiva dela caía no vazio. Por isso, o que é que ela faz? Ataca a pessoa com que está no presente, isto na situação que ela tinha aos 25 anos. Atacava o namorado, descarregava nele a carga agressiva. Por isso, ao fazer isto, estava a cumprir duas funções. Por um lado, a reencenar a relação que tinha com a mãe, conseguir descarregar aquela agressividade toda, e por outro lado, testar o namorado para ver até que ponto é que ele conseguia ficar com ela. Esse teste leva a que ela seja abandonada. E então, esta é a base relacional dela, o abandono. Procura ao máximo evitar o abandono, mas está fixado nele. Vive neste eixo, abandono, não abandono, sem se conseguir libertar. Ela perde então esse namorado, vai-se abaixo uns tempos, desorganiza-se, reorganiza-se, depois consegue um período de estabilidade alargado, conhece o marido, entrega-se à paixão, as coisas correm bem durante uns tempos, depois começa a perder um bocadinho o interesse, nessa altura decidem arranjar uma casa em conjunto, investem emocionalmente muito na casa, passados uns tempos a casa fica pronta, decidem então casar-se, investem muito no casamento ao longo do ano. Depois de se casarem, vão de lua de mel, corre tudo bem aos tempos, começa a acalmar outra vez, engravida, investe emocionalmente na gravidez, nas roupas, no quarto da criança, tudo isso. A criança nasce, ela encanta-se, as coisas vão correndo bem durante os tempos, mas ao fim dos 3 anos deixa de estar tão envolvido, o pequeno até começa a ser um bocadinho mais independente dela e o padrão emocional dela começa a vir ao de cima. Aqui ela assusta-se, percebe tudo o que tem para perder, marido, casa, filho, tudo. Por isso ela decide, desta vez vou procurar ajuda. E é nesse momento da sua história que ela entra no consultório. Então o que é que a terapia faz pela Maria? Em primeiro lugar, ela ouve-se a si mesma a falar do seu mal-estar a alguém, um técnico qualificado, na expectativa de ser ajudada. Não só está a evidenciar o problema, como está a reconhecer que precisa de ser ajudada. E esta é uma condição fundamental para qualquer pessoa ser ajudada em psicologia, reconhecer que tem um problema e pedir ajuda. Ela ouve então o seu relato a ser compreendido por uma pessoa imparcial, completamente removida do resto das suas vivências sociais. Tudo o que lhe é dito é a resposta apenas ao seu próprio relato. Em nenhum momento entram opiniões de terceiros sobre os conteúdos, sobre os eventos da sua história. Ela vê sem espelho nas palavras do terapeuta, o que a leva não só a tornar as suas emoções reais fora de si mesma, como a ajuda a compreender essas mesmas emoções. Numa fase inicial da terapia, ela consegue despejar o seu mal-estar para fora de si, descarregando tudo o que tem para descarregar dentro do consultório, vai para casa mais aliviada porque simbolicamente alguém está a tomar conta desse mal-estar, alguém vai ajudá-la a sair dele. Depois, aos poucos, percebe que o ritmo da terapia é o ritmo dela e de mais ninguém. Algo profundamente pessoal, não há pressão, não há prazos, o tempo é ela que define. Isto é muito importante para qualquer pessoa, mas principalmente para Maria, porque isto permite que ela assuma um lugar mais ativo no relacionamento terapêutico. É ela que decide se a relação continua, se não continua, e qual o ritmo, quais os objetivos, etc. Ela testa então várias vezes esta relação, sem se aperceber, ao início, ameaça abandonar a terapia, ataca a relação, diz que não está a ajudar, etc. De outra forma, aquela necessidade que ela tem de pôr as relações à prova, de abandonar, de não abandonar, ela consegue canalizar isso para o setting terapêutico. Consegue trabalhar esse movimento, esse padrão, dentro de um contexto em que pode ser ajudada. Basta pensarmos que como é que nós podemos alterar um padrão emocional que está dentro de nós se não temos sequer noção que esse padrão existe. E é precisamente aí que a terapia ajuda a Maria. Ajuda a perceber que esse padrão existe e que ela tem poder para agir sobre o mesmo. Então, durante o processo terapêutico, ela consegue trazer à luz do dia os seus grandes temas, sem recear ser criticada ou julgada por sentir o que sente, consegue elaborar e libertar-se da zanga com a mãe, consegue ver para além da zanga, lembra-se das partes boas da mãe, consegue aceitar que a sua história aconteceu como aconteceu, consegue ir buscar aprendizagens profundas. Aceita que o seu pai fez tudo o que pôde, mas que falhou inúmeras vezes e que pode sentir gratidão e felicidade pelos bons momentos e zanga pelos maus, sem medo que o pai se afaste de si.
Isto no sentido de pai memória, o pai que estava lá durante a adolescência, porque o pai atual, que existe no presente, que agora é avô, tem uma relação muito boa com ela. À medida que vai processando este conjunto de emoções acumuladas ao longo dos tempos, vai-se libertando dos assuntos, dá por si com mais energia livre para investir no presente, nas suas relações, nas suas emoções atuais. E acaba por chegar a um momento em que tem consciência das suas qualidades e defeitos, os efeitos que as suas experiências tiveram em si, como pode estar de forma diferente no presente, o que pode escolher e não escolher, fica disponível para os momentos felizes da sua vida, lida com as dificuldades, zanga-se com o que se tem de zangar, mas já não fica presa a esse mal-estar, já não precisa de zangar para se sentir aliviada. Chega o dia em que termina a terapia e continua com a sua vida. Então, este é um exemplo de um caso. Aqui é explicado de uma forma que espero ter sido clara e fácil de seguir, mas muitas vezes os casos reais, a situação é mais complicada, com muitos mais pormenores, muito mais coisas para compreender. Mas, essencialmente, este é o trabalho que é feito em psicologia clínica. Recebe-se uma pessoa, ajuda-se a desmontar o puzzle da sua história e depois ajuda-se a voltar a arrumá-lo com ênfase na liberdade de escolha para que a pessoa possa concretizar aquilo que quiser concretizar, sem estar condicionada por emoções do passado. Este processo nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, mas o caminho faz-se andar. Espero que tenham gostado e até à próxima história.